Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2,11. Como festa religiosa, o Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo, a figura central do cristianismo. A sua celebração se dá no dia 25 de dezembro, não porque Jesus Cristo nasceu nesta data, mas simplesmente porque já havia uma grande celebração pagã nesta data e a Igreja Católica quis aproveitar a data para atrair os pagãos para o cristianismo. Isto se deu no ano 350 da era cristã, através do Papa Júlio I. Não existe nenhum mandamento bíblico dizendo que devemos celebrar o nascimento de Cristo, diferente da sua morte, que deve ser celebrada até que ele volte. Foi a Igreja Católica quem instituiu o Natal nos moldes que conhecemos. E só ela mesma pode explicar o que aconteceu. Vejamos o que diz a Enciclopédia Católica, edição de 1911. A festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da Igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados ao início do ano se concentram na festa do Natal. A Enciclopédia Britânica, edição de 1946, diz: o Natal não constava entre as antigas festividades da Igreja. Não foi instituído por Jesus Cristo, nem pelos apóstolos, nem pela autoridade bíblica. Foi tomado mais tarde do paganismo. Vamos fazer uma análise a respeito do dia em que Cristo nasceu. A Bíblia não diz nada sobre o dia exato em que Jesus Cristo nasceu. E por isso a comemoração do Natal não fazia parte das tradições cristãs no início. O Natal começou a ser celebrado para substituir a festa romana da Saturnália, que por tradição acontecia entre 17 e 25 de dezembro. A comemoração do Natal, em substituição a esta celebração pagã, foi uma tentativa de facilitar a aceitação do cristianismo pelos pagãos. Os católicos ortodoxos ou orientais, os da Rússia, da Grécia, comemoram o Natal no dia 6 de janeiro. Mas tudo indica que Cristo não nasceu nem em dezembro, nem em janeiro. Dezembro e janeiro são meses de inverno no hemisfério norte, época em que as temperaturas são muito baixas à noite. Na Palestina, por exemplo, ela varia entre 10 a 16 graus. E antigamente o frio era ainda mais intenso, chegando a nevar. Além do frio, em novembro e dezembro ocorrem também as grandes chuvas em Israel. Você pode ler até na Bíblia, em Cantares 2,11, Esdras capítulo 10, verso 9 e 13, sobre o fenômeno da chuva nesta data. Se Jesus tivesse nascido em 25 de dezembro, ou mesmo em 6 de janeiro, não haveria pastores e rebanhos nos campos de madrugada. A única pista que temos para tentar saber mais ou menos a época em que Jesus Cristo nasceu está no Evangelho de Lucas, onde lemos: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Lucas 1:26. Se Maria ficou grávida no 6º mês, que é o equivalente ao nosso agosto-setembro, então Jesus teria nascido entre os meses de maio e junho do nosso calendário. Esse período corresponde ao verão, tempo quente, propício para que os pastores pudessem passar a noite com seus rebanhos nos campos. Mesmo assim, não temos como precisar nem o mês, nem o dia do nascimento de Cristo. Se a Bíblia silenciou sobre esta data, também devemos silenciar. Mas vamos voltar à data 25 de dezembro, que era o dia em que se comemorava o nascimento do Deus Sol no Império Romano. Como já dissemos, durante os 3 primeiros séculos da nossa era, os cristãos não celebraram o Natal. Não há referências nem recomendações bíblicas para que esse dia fosse celebrado. O Império Romano, porém,
encontrava-se mergulhado no paganismo. Entre as mais importantes celebrações do Império estava a Saturnália, como já dissemos, também conhecido como Dia do Deus Sol. Esta comemoração era realizada entre os dias 17 a 24 de dezembro, em homenagem ao deus romano Saturno. Era uma comemoração muito festiva, com muita dança e trocas de presentes. No dia 25 de dezembro, imediatamente após a Saturnália, comemorava-se a Brumália, ou o nascimento do Deus Sol. Era o nascimento do Sol invicto, como era chamado pelos romanos. No hemisfério norte, esta data coincidia com o solstício de inverno, onde o dia era mais curto que a noite. O dia 21 de dezembro era exatamente o dia mais curto do ano. A partir do dia 22, o Sol começava a recuperar a sua força e brilho. Isso deixava os antigos felizes, porque significava que o Sol, uma das fontes da vida, estava vencendo as trevas. Assim, no dia 25 de dezembro, quando o Sol já estava em sua força total, comemoravam-se o Dia do Deus Sol. Estas festividades pagãs estavam demasiadamente arraigadas nos costumes populares daquela época e parecia quase impossível de serem suprimidos por influência cristã. Antes do século IV, os cristãos eram poucos e sofriam grandes perseguições pelo governo e pelos pagãos. Mas então surge o imperador Constantino, que se declara convertido ao cristianismo no ano 325, e ele eleva o nível de igualdade do cristianismo com o paganismo. Assim, o mundo romano começou a aceitar o cristianismo popularizado, e os novos adeptos começaram a somar a centenas de milhares. No ano 350, a Igreja Romana, sob a influência do imperador Constantino, resolveu estabelecer o dia 25 de dezembro como o dia oficial de celebração do nascimento de Jesus. E já no final do século IV, a comemoração estava universalizada. A questão, porém, é que muitos mestres estudiosos do passado não concordavam com o uso de datas pagãs para comemorar eventos cristãos. O impasse dura até hoje. As perguntas que ficam são as seguintes: se a Bíblia se cala com respeito à data e à comemoração do nascimento de Cristo, poderia a Igreja Católica Romana, por iniciativa própria, estabelecer o dia 25 de dezembro como dia oficial do seu nascimento e ainda institucionalizar uma comemoração ao evento? A outra pergunta é: isso foi positivo ou negativo para o cristianismo? Ajudou na conversão dos pagãos ou apenas acomodou-os nos seus velhos costumes pagãos? Muitos estudiosos da história da Igreja acreditam que esta estratégia de evangelismo, entre aspas, vamos assim dizer, ao invés de ajudar na conversão dos pagãos, acabou comprometendo a integridade e a pureza da fé cristã, misturando-a com as crenças pagãs. Crenças essas que jamais foram abandonadas pelos novos convertidos da época, sendo que até hoje pessoas não cristãs comemoram livremente o Natal, apenas pelo prazer de se divertirem e nunca de honrar a Cristo. Práticas pagãs no Natal. A origem da árvore de Natal. O costume de enfeitar árvores é muito mais antigo que o próprio Natal. Já antes de Cristo, praticamente todas as culturas e religiões pagãs usavam enfeites em árvores para celebrarem a fertilidade da natureza. A tradição tem início com Nimrod, neto de Cão, filho de Noé. Cão havia sido amaldiçoado por seu pai, Noé. Seu neto Nimrod veio a ser a primeira manifestação do anticristo na terra. Foi Nimrod quem liderou a primeira rebelião contra Deus, instigando
a construção da Torre de Babel. Gênesis capítulo 10, verso de 8 a 10. E Cuxi gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. A tradição diz que Nimrode declarava ser o Deus Sol. Segundo tradições, ele era tão perverso que matou seu pai e se casou com a sua própria mãe, Semíramis. Após a sua morte, Semíramis apareceu grávida e dizendo que aquele filho era a própria reencarnação de Nimrode. Então nasce Tamuz, o filho do Deus Sol. Ezequiel capítulo 8, verso 13 e 14 faz referência a este Deus chamado Tamuz. Está escrito: e disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Ezequiel 8, 13 e 14. Então, a tradição histórica diz que Tamuz um dia foi morto na floresta por algum animal enquanto caçava. Depois de vários dias, sua mãe encontrou seu corpo sobre um tronco de uma árvore apodrecida no chão. Segundo a tradição, Semíramis encontrou um pequeno pinheiro crescendo no local aonde estava o corpo de Tamuz. Então ela entendeu que aquilo era um sinal do seu renascimento e deificação. Cortou o pinheiro, trouxe para casa, colocou presentes em seu redor e convocou suas criadas para jejuarem por 40 dias diante do pinheiro. Depois do ritual, Semíramis proclamou o renascimento de Tamuz, o filho do Deus Sol. Para complementar, inventou que Tamuz tinha exigido que festejassem a sua divindade, trocando os presentes que foram colocados ao redor do pinheiro, e comemorassem o seu renascimento no dia 25 de dezembro. Mas a tradição e a história continua dizendo mais. Os cananeus também adoravam os bosques sagrados. A Bíblia diz: guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Êxodo 34, verso 12 e 13. E ainda, naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obras das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Isaías 17, versos 7 e 8. E a Bíblia continua dizendo: sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Oséias 4:13. As nações que viveram ao redor de Israel tinham o hábito religioso de cortar árvores com a finalidade de esculpi-las em formato de ídolos. Estes eram enfeitados do mesmo modo como se enfeitam as árvores de Natal. Jeremias 10, verso 2 a 5. Assim diz o Senhor: não prendais ao caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Os romanos também adornavam os pinheiros com frutas vermelhas, em honra a Saturno, que era o seu deus. Os escandinavos colocavam pinheiros em suas casas em honra
ao deus Odin. No Egito era hábito, no solstício de inverno, trazerem ramos verdes para dentro das suas casas como forma de celebrarem a vitória da vida sobre a morte. Os druidas celtas, em épocas festivas, decoravam os carvalhos com maçã dourada. Os primeiros registros do uso da árvore de Natal pelo cristianismo surgiram no norte da Europa, no começo do século XVI, mais precisamente em Estraburgo, Alemanha, no ano 1539. Segundo, temos um outro elemento incorporado ao Natal que vem de práticas pagãs, que é a guirlanda, que é uma espécie de coroa de flores que era usada em honra às divindades babilônicas e gregas. Aparece nas cabeças de Osíris, Dionísio, Júpiter, Semíramis e Nimrod. Afinal, esse era um dos adornos mais presentes em rituais pagãos realizados no solstício de inverno no hemisfério norte. A guirlanda de Natal era muito importante, pois, segundo tradições, eram colocadas nas portas das casas para dar boas-vindas aos deuses. Depois do nascimento de Jesus, demorou um pouco para que as guirlandas começassem a fazer parte da celebração do Natal. Porém, na Idade Média, as guirlandas de Natal foram largamente usadas por muito tempo. Naquela época, as pessoas deixavam as guirlandas durante todo o ano nas portas das casas. Isso porque acreditavam que elas podiam protegê-los contra a má sorte e contra os demônios. Por volta do século XIX, as guirlandas de Natal foram incorporadas pelo cristianismo. Foi então que muitos passaram a chamá-las de coroa do advento. Esse era o nome dado a um período de 4 semanas que antecede o Natal. E essa coroa do advento era adornada com 4 velas coloridas, além dos ramos e das flores. Durante as 4 semanas, a cada domingo, uma delas deveria ser acesa. E para cada uma delas existia um significado e o dia certo de ser acesa. Nos 2 primeiros domingos, acendia-se as velas roxas. No 3º domingo, a vela rosa. E no 4º domingo, uma vela branca. Então, tudo isso baseado em superstições. Apesar dos anos que se passaram, a guirlanda de Natal ainda é colocada nas portas, pois existem crenças de que elas representam a paz, a prosperidade e o recomeço. Ou seja, trata-se de mais um adereço religioso pagão, que foi incorporado ao Natal, única e exclusivamente para desviar as pessoas da pessoa de Jesus, porque verdadeiramente só em Jesus podemos encontrar a fonte da paz. Terceiro, a troca de presentes. Como parte das comemorações romanas ao nascimento do Deus Sol, no dia 25 de dezembro, exigia-se que as pessoas fossem para as montanhas para saudar os primeiros raios de sol da manhã. E com isso, enquanto o sol nascia, eles entregavam presentes uns aos outros, como uma forma de adoração e de honra a Saturno. Número 4. A origem do Papai Noel. A lenda do Papai Noel começa com Nicolau, ou Santo Claus, que era um bispo romano que viveu no século V na Turquia. A Enciclopédia Britânica, no volume 19, páginas 648 e 649, consta o seguinte: São Nicolau, bispo de Mira, é um santo venerado pelos gregos e latinos no dia 6 de dezembro. Mais tarde, essa data se fundiu com 25 de dezembro. A lenda consta que Nicolau costumava dar dádivas às escondidas às crianças, filhas de cidadãos empobrecidos, e daí teria surgido a prática de dar presente às escondidas no dia de São Nicolau. Segundo os críticos da história, Nicolau usava desse hábito para atrair as crianças, ter certas liberdades com elas, principalmente as do sexo feminino. Verdade ou mentira, a Igreja Romana nunca deu maiores explicações sobre esta acusação.
Ao invés disso, canonizou Nicolau, fazendo-o santo católico. Dessa forma, iniciou-se a fábula do Papai Noel. Com o tempo, a fábula foi aperfeiçoando-se. Então, o Papai Noel agora aparece na história morando na Finlândia, em cima da linha imaginária que marca o comecinho do Polo Norte. A casa do Papai Noel, segundo as tradições, fica em uma vila denominada Santa Claus, a 830 quilômetros de Helsinki, a capital finlandesa. A cidade divide territorialmente o Círculo Polar Ártico do resto do planeta. Então é neste lugar que a tradição diz que Papai Noel mora e passou a viver e a fabricar os seus próprios presentes, ajudado por duendes, que são espíritos que gostam de espreitar pelos cantos, observando os habitantes da casa e pregando-lhes peças, como o sumiço de objetos, aberturas de portas, produção de ruídos, dentre outras perturbações, sendo capazes até de matar animais de estimação. Apesar de muitos acreditarem que os duendes, ajudantes de Papai Noel, são seres amigáveis, há relatos de diversas aparições ameaçadoras, inclusive com emprego de violência. Os relatos são quase que unânimes em descrever que tais seres surgem de repente, enquanto as crianças brincam, as pessoas observam coisas no quintal ou dentro de casa, aparecem embaixo de camas, dentro de guarda-roupas, portando pequenas facas, dando gargalhadas em tom de sarcasmo e deboche, para com a testemunha, acuando-a e sumindo de repente. Portanto, os duendes parecem mais com demônios do que com seres bonzinhos. A partir do século XIX, Papai Noel passou a ser descrito como um velhinho gordo, barbudo e com ares de bonzinho. Papai Noel é supostamente apresentado como possuindo superpoderes, tais como anda num trenó puxado por renas voadoras, uma espécie de um dom de operação de maravilhas. Segundo, Papai Noel pode multiplicar presentes para o mundo inteiro, uma espécie de concorrência com o atributo exclusivo da divindade, o atributo da onipotência. Terceiro, Papai Noel tem um completo conhecimento sobre o comportamento das crianças, uma espécie de onisciência. Quarto, Papai Noel pode visitar milhares de lares numa única noite, uma espécie de onipresença. De tal forma que a história do Papai Noel demonstra claramente que se trata de uma fábula elaborada com a clara intenção de substituir o Deus verdadeiro da vida das criancinhas. No ano de 1930, a Coca-Cola deu os últimos retoques ao visual do moderno e atual Papai Noel. Trocou a mitra pelo gorro, vestiu-o com a tradicional capa vermelha e branca, com cintos e botas pretas, cor oficial da Coca-Cola, e usou a sua imagem para promover as vendas no mundo todo. Desde então, a figura do Papai Noel tem se tornado um aliado fortíssimo para promover o comércio mundial. Pesquisas comprovam que os lojistas vendem o equivalente a 6 meses normais, somente nesta data. Graças ao Papai Noel, todos os moradores da Terra têm se tornado escravos da exploração comercial. Todos se sentem obrigados a dar e a receber presentes nesta data. E aqueles que não podem presentear ou receber presentes se sentem excluídos da alegria do Natal. Papai Noel foi criado para substituir o Deus Pai na mente das crianças, e isso contradiz a Bíblia. Diz a palavra de Deus: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versos 16 e 17. Papai Noel não existe. Tudo que se diz a seu respeito são fábulas artificialmente compostas, conforme adverte a Bíblia, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos,
amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Quando os pais falam aos filhos sobre a existência do Papai Noel, estão mentindo. Mais cedo ou mais tarde, os filhos terão que saber que o Papai Noel não existe e, com certeza, neste dia deixarão de crer nele. O problema é o seguinte: depois de terem associado por tanto tempo a falsa figura de Papai Noel com o Natal e com a pessoa de Jesus Cristo, o perigo é deixarem também de crer em Jesus. O melhor é aplicar a verdade sempre, porque somente a verdade liberta e esclarece. Muitos pais levam suas crianças nas datas natalinas aos shoppings para sentar no colo de um estranho vestido de Papai Noel. Cuidado! Este ato é uma transferência de responsabilidade que pode resultar em influências demoníacas sobre a vida do seu filho. Não é necessário dar presentes no dia 25 de dezembro. Dê em outra data. Não diga que o presente é do Papai Noel. Diga que o Papai do céu te ajudou e você comprou o presente para o seu filho. Ensine os seus filhos a receber presentes da sua mão e agradecer a Deus por todas as coisas. Terceiro, o verdadeiro sentido do Natal. Não obstante haver todas essas distorções em torno do Natal, nós sabemos que o Filho de Deus de fato veio ao mundo. O seu nascimento se deu através do mistério da encarnação. Abrindo o seu evangelho, João diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João capítulo 1, verso 14. A encarnação foi aquele ato incompreensível, misterioso. É o evento histórico em que Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. O Filho de Deus, que se encontrava no seio do Pai, foi concebido pelo Espírito Santo para habitar entre nós. Paulo escreveu: "E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória." 1 Timóteo 3,16. A encarnação fez-se necessária para que Cristo se tornasse tanto o mediador da nova aliança quanto a oferta pelo pecado. Estas duas qualificações eram fundamentais para a realização do plano da salvação e foram plenamente satisfeitas pela vida do Senhor Jesus Cristo. O sentido do Natal vai além das imaginações e dos raciocínios, em virtude da sua grandeza. O Natal de Jesus significa que, número 1, Deus em Cristo habitou entre nós. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. Emanuel significa Deus conosco. Por meio da concepção milagrosa, o Verbo divino fez-se homem. Aquele que vivia na eternidade veio e habitou entre nós. Número 2, Deus em Cristo falou conosco. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:1. Os profetas do passado eram indivíduos ungidos pelo Espírito Santo. Jesus, porém, se destaca por ser a própria manifestação do Deus invisível. Os profetas trouxeram a revelação de Deus em parte, mas Jesus incorpora a graça e a verdade reveladora de Deus na medida completa. A revelação de Cristo é superior, não só porque veio por último ou no final de uma era, mas por causa do caráter transcendental de sua bendita pessoa.
Terceiro, o Natal significa que Deus em Cristo sofreu as nossas dores. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. A missão do Messias era de salvar o homem do seu pecado. Para consumar esta obra, Ele tinha que sofrer as nossas dores e morrer em nosso lugar. Quarto, Deus em Cristo se fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Quinto, Deus em Cristo se compadeceu de nós, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aos Hebreus, capítulo 4, verso 15 e 16. Sexto, Deus em Cristo triunfou por nós. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Conclusão. As celebrações natalinas, conforme conhecemos hoje, giram exclusivamente em torno das comidas, bebidas e dos presentes. O nome de Jesus está sendo usado apenas como pretexto para a realização de farras, festas, orgias, bebedices próprias da data. O Salvador do mundo foi definitivamente substituído pelo Papai Noel. Portanto, não podemos permitir que as tradições dos homens nos pressionem e nos façam observar algo que não foi ordenado por Deus. Ao invés de árvores de Natal, tomemos a Bíblia Sagrada para ler e para pregá-la. Ao invés de iludirmos os nossos filhos com a fábula do Papai Noel, falemos para eles sobre o Papai do Céu. Ao invés de ficarmos aguardando presentes, agradeçamos a Deus por Jesus Cristo, o maior de todos os presentes. Glória a Deus! A maneira certa de honrarmos a Cristo é fazendo exatamente o que Ele nos mandou que nós fizéssemos, nem mais nem menos. Jesus disse, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João 15, verso 14. O que devemos fazer ao lembrarmos o nascimento de Jesus? O que realmente aconteceu no primeiro Natal? Vou dizer para você para terminar. Primeiro, no primeiro Natal, Maria deu sua vida a Deus. Lucas 1,38, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria entregou seu próprio corpo, sua vida, seus sonhos para Deus. Devemos fazer o mesmo. No primeiro Natal, Deus deu o seu Filho unigênito por nós. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8,32. Terceiro, no primeiro Natal, os anjos deram louvor a Cristo. E no mesmo instante apareceu com anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, verso 13 e 14. Os anjos ofereceram o seu cântico, aquele que trocou a glória celestial pela palha, pelo feno e pela manjedoura. E por fim, no primeiro Natal, os pastores deram a mensagem da salvação ao mundo. Lucas capítulo 2, verso 15 a 18. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu,
Disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. A palavra que os pastores divulgavam sobre o menino era a seguinte: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. A celebração do Natal só será legítima se a fizermos com o discernimento de que o evento histórico da manjedoura colocou a pessoa do Salvador bem no centro das atenções. As demais personagens e símbolos que foram incorporados na celebração do Natal, com o decorrer dos tempos, são pagãos e devem ficar de fora. Nada deve ofuscar a nossa visão da grandeza do Cristo Senhor e Salvador. Saibamos celebrar o nascimento de Cristo sem nenhum paganismo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.